aí? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Nino Denani, aquele momento que a gente senta para conversar um pouquinho sobre espiritualidade, espiritualismo, ocultismo, magia, todas essas coisas que estão no meio do caminho aí, sempre sem edição, sem corte, sem frescura, sem porra nenhuma. Como é que vocês estão, gente? Eu sei como é que vocês estão. Eu sei como é que vocês estão. Hoje é segunda-feira, é o primeiro dia, em teoria, né? O primeiro dia útil do horário de verão. E tá todo mundo aí, quer dizer, todo mundo não, mas uma grande parte das pessoas estão putos, porque acham que o horário de verão, sei lá, tira uma hora da pessoa, sei lá o que as pessoas pensam, não sei. Não sei, coloca aqui no comentário o que vocês pensam, mas por que o horário de verão atrapalha tanto vocês? Põe aqui embaixo pra nós, pra eu tentar entender isso. Porque eu nunca consegui entender, o horário de verão continua tendo 24 horas pra todo mundo. Eu juro que eu não sei o que acontece. Mas, segunda-feira, aquele dia ainda que as coisas se realizam, ó, ouve. É? Parece que não tem nada aqui hoje. Parece que não tem caminhão, não tem trator, parece que não tem nada. O que vocês acham disso? É? Bom, antes de eu começar aqui, vocês já sabem, né? Gosta desse trabalho que a gente faz? Já clica em joinha, se inscreve no canal, compartilha a mensagem aí pelas redes sociais pra gente ter, né? Pra gente conseguir crescer o canal, etc e tal, aquele monte de coisa, né? Vamos pra pergunta, vai. Tô meio de mau humor hoje. Olá, Nino, gosto muito do seu canal, valeu, camarada, pessoa. Você já me esclareceu muitas dúvidas, então peço que fale sobre licantropia. Ou, para ser mais exato, os lobisomens. O que acha deles? Acredita neles? Desde já acredito. Olha, cara, nenhum lobisomem nunca me contou mentira. Então eu não tenho por que desconfiar deles, não. Sacanagem. Tuti, sai daí, Tuti. Agora que começou a crescer minha horta, os cachorros começam a comer minhas plantas. Tuti, sai daí. Peteca! Ô, todo mundo, vocês estão contra mim? Tô tentando fazer as plantinhas aqui crescer, vocês vão lá e comem tudo? Espera a planta pelo menos pegar. Que coisa. Sobre licantropia. E aí, Bibos? Existe um mal psicológico, eu vou pegar o nome direitinho da doença aqui. Mas existe um mal psicológico que faz que as pessoas se achem lobisomens. Deixa eu ver aqui. Chama licantropia mesmo, licantropia clínica. É uma rara síndrome psiquiátrica na qual a pessoa afetada sofre a ilusão de poder se transformar ou de fato ter se transformado em um animal. Ou que tal pessoa é de alguma forma um animal. Eu acredito na licantropia nesse sentido, cara. Eu acho que isso daí pode se tornar uma histeria num ponto em que a pessoa se convencem que ela foi ou será um animal em algum momento da vida, tá? Nesse tipo de coisa eu acredito. Na questão do lobisomem folclórico, né? Do lobisomem mítico, eu acho bem difícil, eu acho muito mais fácil, gente. Primeiro, a gente tem que percorrer a história da nossa vida aí, da vida humana, né, do ser humano, pra gente entender da onde surgiu essas lendas, da onde que elas começaram, ou pelo menos a fonte mais antiga que a gente tem dessas lendas. Isso pra vampiro também, tá? O vampiro, eu fiz um vídeo sobre vampiro que logo vai pro ar, aguenta aí. Mas é muito mais fácil você traçar a linha disso daí e chegar, por exemplo, em épocas onde não tinha luz elétrica na rua, por exemplo. E aí as pessoas talvez viam bichos muito grandes que não reconheciam e davam mérito para essa criatura mágica, sabe? Eu não acredito que existam lobisomens de verdade, no sentido de pessoa, sabe? De humano material, nós aqui, que se transforma em lobo. Existem algumas histórias aí, algumas teorias, digamos assim, algumas teses espiritualistas que falam que quando você se negativa demais, você espiritualmente falando, você quanto espírito, tá morto, tá em erraticidade, você se negativa demais a ponto de, quando você se negativa você entra num processo mental, etc e tal, que transforma o seu corpo perispiritual numa espécie de besta animalizada, tá? A gente não tem ferramentas para saber isso. Isso também ia dar pano pra gente falar dos demônios, do jeito que a gente entende demônio, enfim. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo só sobre isso, tá?
Olá, Nino, tudo beleza? Tudo beleza, e você? Vem acompanhando o seu canal desde a postagem do Assombrado. Abraço, galera. E em certo vídeo no vlog diário você disse que era um bandista, correto? Se possível, poderia explicar por que deixou de ser? A propósito, tirar umas dúvidas com você é mais fácil por qual plataforma? Parabéns pelo canal, mais um inscrito fiel desde o primeiro momento. Valeu, pessoa. Sim, eu fui um bandista por 10 anos. E fui um bandista militante, digamos assim. Eu tinha o Artfolk, que é o site origem desse canal pelo qual vos falo. Ele chegou a ter 15 mil visitas por dia. Eu publicava um texto por dia lá. Meus textos chegaram diversas vezes a serem pautas do programa Melodias de Terreiro na Rádio Bandeirantes do Rio de Janeiro. Eu cuidava da parte da seção de Umbanda de uma revista de candomblé lá de Portugal, que era publicado em Portugal e na Bahia, do Pai Jomar. Ou seja, eu era atuante no meio do caminho aí. E eu deixei de... Na verdade eu não deixei de ser, eu meio que fui empurrado pra fora, cara. Então, o que acontece, né? Depois de alguns anos dentro da Umbanda, eu comecei a entrar em contato com a magia, essas coisas todas. Fui convidado para fazer parte de ordem, essas coisas todas. E fui. Comecei a estudar. Aí eu comecei a ter uma mente um pouco mais liberta, digamos assim, um pouco mais aberta, né? Comecei a compreender melhor os mecanismos de incorporação, comecei a compreender melhor o contato mediúnico, comecei a compreender melhor as coisas que os guias usam, por exemplo, por que um guia usa charuto, por que usa cigarro, qual que é a diferença entre cigarro e charuto, por que se usa erva, por que tem o animismo, por que são falanges, o que é uma falange. Eu comecei a compreender essas coisas melhor, não só por causa da ordem, mas a ordem me embasou para outras coisas, saca? O estudo que eu tinha quanto ordenado me embasou para diversos outros caminhos. E quando você começa a abrir sua mente, a religião ela te expurga. E eu não estou falando de religiosos, não estou falando que as pessoas me mandaram embora. A própria religião, ela para de te suportar, tá? Foi assim com Eliphas Levi, por exemplo. O Eliphas Levi ele era monge cristão, né? Monge católico. Quando ele começou com os estudos ocultistas dele, ele começou a ver que a igreja, a religião católica ali, não era mais suficiente para ele. E é isso que eu sempre falo pra você, gente. A religião, ela limita a gente, ela encaixota a gente num pensamento quadradinho, dentro de um cubinho, sabe? Ela coloca dentro de uma caixa a gente. E isso não é bacana, né? Quando a gente começa a vislumbrar o mundo, a gente sai desse processo. Quando a gente começa a vislumbrar o mundo, a gente amplia a nossa percepção das coisas e aí a religião deixa de bastar. E conforme isso foi acontecendo, esse trabalho obviamente foi se refletindo no meu trabalho espiritual, né? Não de forma tão direta assim, porque na verdade eu fui passista por muito pouco tempo, eu sempre fui Ogã, né? Então eu não dava passe, nada disso. Mas foi se refletindo no sentido de que eu comecei a compreender o que estava acontecendo ali no terreiro. Então algumas posturas começaram a deixar de ser incentivadas por mim, assim, deixaram de fazer sentido pra mim, sabe? Por exemplo, por que um guia tem que trabalhar com elementos específicos de magia? Ou com elementos específicos físicos? Como assim? Por que um caboclo tem que tomar água e fumar charuto e comer fruta? Por que ele não pode tomar vinho, fumar cachimbo ou não fumar nada e comer um bife à parmegiana? Por que numa gira de Exu, o Exu não pode, dado que o Exu é um espírito, como eu sou um espírito, por que ele não pode ter gostos pessoais e comer uma pizza? Eu comecei a ter esse tipo de questionamento, sabe? E as pessoas não conseguiam me responder. E na verdade, os guias aí já entrei na casa da Avó Maria, né? A casa da Avó Maria Rosa já nasceu, etc e tal. Nasceu como uma casa meio que nos moldes umbandistas, aos poucos foi se transformando. Mas essas perguntas foram começando a ser respondidas por outros guias da corrente. Eu nem chegava a comentar com os médiums.
Mas ao longo do tempo, os médiums mesmos, por exemplo, os Exus começaram a parar de beber álcool. A gente abria a garrafinha de pinga, colocava lá e eles não bebiam. As meninas, né, que a gente chama de sinhás, as pombagiras, elas pararam de tomar champanhe. Com o tempo também, a gente abria a garrafa de champanhe e deixava lá, elas não bebiam, né. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, os Exus lá, os espíritos que mais se pareceriam com Exu, eles tomam, os meninos tomam água, as meninas tomam chá de frutas vermelhas. Isso quando os meninos não tomam chá e as meninas tomam água também. Às vezes os meninos tomam, os Exus tomam café. Enfim, a gente libertou os caras, sabe? Tipo, a gente tirou os paradigmas que eram, a gente acha puramente idiota. E aí a gente começou a libertar as coisas. Então, tipo, tem algumas semanas atrás aí a gente teve festa do que vocês chamariam de Exus mirins, né, de espíritos da esquerda, etc e tal. E teve pizza na festa. Então esse tipo de coisa fez com que a gente não coubesse mais na denominação Umbanda. Então a gente saiu. Não só eu, como a casa da Vó Maria Rosa inteira. Beleza? Qual que foi a outra pergunta que você fez aqui? Tirar uma dúvida... A propósito, tirar umas dúvidas com você é mais fácil por qual plataforma? Pelo YouTube, tá? Eu não consigo mais ter tempo de responder no Facebook. O YouTube, pelo menos, ele deixa todas as perguntinhas pra mim. A gente tem um campo de comentário, a gente que é produtor de conteúdo no YouTube, tem um campo dentro do painel de controle onde ficam todos os comentários em ordem, assim, tá? Inclusive as respostas que os comentários vão tendo. E aí se alguém responde esse comentário, ele vai subindo na fila, então a gente sempre tem os primeiros comentários vindo primeiro lá. Então pra mim é mais organizado. Quando vocês entram no meu Facebook e mandam mensagem, eu vejo, tá? Mas eu demoro milênios pra ver. Quando eu vejo que a pergunta tá no YouTube é muito simples, eu respondo por lá mesmo na hora. Quando ela é mais complexa e precisa de um pouco mais tempo, que nem essa que você fez, eu respondo em vídeo, tá? E demora um pouquinho mais. Agora, vamos fazer um jabá. Se você quer uma resposta mais rápida em vídeo, tem o nosso Patreon, vou pôr um endereço aqui pra vocês. Eu sempre dou preferência pros patrões, tá? Fala, Nino, beleza? Beleza. Antes de mais nada, parabéns pelo canal, seu conteúdo é incrível. Nossa, uau. Obrigado, pessoa. Bem, farei aqui mesmo uma pergunta. Uma amiga minha tem pesadelos horríveis há muito tempo. E é a peteca que faz isso. Que faz o pesadelo da sua amiga. E segundo ela, esses pesadelos são muito ruins a ponto de ela ter aquela sensação ruim mesmo depois de acordar. Como se o pesadelo saísse para o mundo físico. Gostaria de saber se isso pode ser um tipo de contato com o mundo espiritual. Ela disse que sempre vê coisas nitidamente, inclusive ela chegava a ver nitidamente alguém no quarto dela, desde já agradeço. Cara, pode ser que sim e pode ser que não. Eu sempre falo isso, eu não estou perto, não dá pra avaliar esse tipo de coisa com precisão, tá? Mas o que acontece? Quando você tem pesadelos, na maioria das vezes você acorda no meio do sonho, tá? Você acorda meio... Você interrompe seu estágio REM do sono, tá? Quem quiser depois dá uma olhadinha. Eu acho que eu fiz um vídeo sobre sonhos lúcidos, mas procura sobre sonhos, sobre sono pra vocês verem. A gente tem estágios de sono e a gente tem um que é o sono profundo, que é chamado de estado REM. É Rapid Eye Movement, é o estágio dos movimentos rápidos de olho, tá? Que é quando a gente sonha. E aí quando a gente tem um pesadelo, geralmente a gente acorda no meio desse processo. Quando a gente acorda no meio desse processo, muitas vezes a gente ainda pega o nosso corpo em estado de paralisia. Essa paralisia é um estado natural, tá? Que acontece para proteger a gente de ficar se batendo enquanto a gente está sonhando. Ou quando a gente entra no estado REM, o nosso cérebro desliga as conexões nervosas para a gente não se mover enquanto está acontecendo a troca de memórias, que são sonhos, tá? Só que acontece, quando a gente está em estado de paralisia do sono, a gente tem alucinações. Uma das formas de alucinar que a gente tem é sentir presenças, tá? A gente sente presenças. Isso é tudo catalogado cientificamente, tá? Você pode ir lá no PubMed e procurar sobre sonhos lúcidos. Você sente presenças no quarto, você pode ouvir vozes, principalmente chamando o seu nome, vozes conhecidas, e pode ver pessoas também, tá?
muitas vezes ou pessoas que são conhecidas de você ou pessoas que vêm sem rosto, tá? Porque o rosto é uma área difícil de processamento do nosso cérebro. Enfim, então pode ser sim um estado normal. Agora, quando a gente sonha, a gente também está desdobrado, né? O nosso espírito não está mais inserido no nosso corpo, pelo menos nós acreditamos, né? Então sim, pode ser também um contato espiritual. Agora, como eu diferencio essas duas coisas? Não diferencia. Você vai precisar de um cara que tenha conhecimento e esteja perto de você para falar. Agora, minha sugestão para você, tá? Descarta isso. Eu sempre falo que a gente tem que procurar a resposta mais fácil. A resposta mais simples geralmente é a verdadeira. E a mais simples, nesse caso, é que você está em estado de paralisia do sono. Beleza? Então eu já descartaria logo de vez. Bom, gente, vamos viver nossa vida, né? Eu fico por aqui, deixo vocês com o meu coração. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, clique em joinha, divulga aí, compartilha com seus amigos o vídeo. Para os seus amigos também tirar da cabeça essa historinha de sonho, né? E é isso, né, gente? Hoje é segunda, hoje tem trabalho de magia lá na casa da Avó Maria Rosa, lá na Escola do Grande Oriente. Então eu vou me preparar para isso e eu também tenho um monte de trabalho para fazer. Eu trabalhei que nem um cavalo nesse fim de semana, vocês não têm ideia do que eu fiz esse fim de semana. Trabalhei que nem um desgraçado e hoje eu vou mandar os trabalhos. Bom, espero que vocês tenham uma boa vida e até a próxima.